Bom dia, sejam mais uma vez todos bem-vindos a esse nosso tempo do estudo da palavra de Deus. É sempre um privilégio quando somos desafiados a preparar uma mensagem para podermos transmitir aos irmãos em meio a essa situação. Bom, sempre temos buscado aproveitar ao máximo esse tempo para compartilharmos as mensagens, mas é de extrema importância que todos os irmãos aprendam também a se reunir e a ouvir a mensagem de Deus, que não deixemos de nos congregar, como é costume de outros. Mas bem sabemos que nesse período é difícil nós estarmos reunidos no mesmo local, mas Deus tem nos dado esse meio para podermos ser desafiados com a palavra de Deus. Então, que possamos fazer uso desse meio. Na semana antepassada, nós iniciamos um tema sobre revitalizando nossos valores da fé, onde nós aprendemos com a história de alguns homens que venceram a época em que eles estavam a viver por causa da fé, porque eles acreditavam em Deus, eles sabiam que o Deus deles nunca iria falhar, independentemente das circunstâncias em que eles estivessem, mas que eles deviam ser obedientes àquilo que Deus disse em sua palavra. Vimos o exemplo de Abel, assim como vimos o exemplo de Enoque, pessoas que viveram numa época completamente diferente da época em que estamos a viver hoje, porque o mundo foi progredindo com o passar dos anos. Essa revitalização da nossa fé é necessária para que possamos perceber os fundamentos que constituem os valores que a nossa fé deve ter. Porque neste mundo caótico está sendo muito difícil demonstrarmos a fé que nós temos em Deus. Está sendo muito difícil acharmos cristãos genuínos, aqueles que confiam em Deus, para que, independentemente das circunstâncias em que eles estiverem a atravessar, eles tenham o Senhor por maior estima na sua vida. Então, há essa necessidade de voltarmos para os fundamentos bíblicos sobre o que é fé. E nós lá falamos que a fé é o escudo dos homens contra as adversidades, porque por meio da fé se obtém o bom testemunho. Ou seja, o primeiro testemunho que nós precisamos ter é de sermos justificados diante de Deus por meio do que Cristo fez por nós na cruz. Crendo nisso, nós todos somos justificados. E a partir do momento em que somos justificados, então nós devemos ter uma nova maneira de proceder. Então, aquilo que nós falamos como Romanos 12, bem nos fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Fizemos uma comparação com o sacrifício de Abel e Caim, que o sacrifício de Abel foi mais aprovado por Deus, porque ele ofereceu com o coração voltado para ele, sabendo do significado que aquilo tinha para a sua vida. Porque por meio da fé é que se obtém o testemunho, você saber o que você está a fazer, conhecendo aquele que você está a servir. E também nós vimos que por meio da fé se obtém a concretização das nossas obras. Nós percebemos que as nossas obras iniciam em Cristo e se prolongam até terminarem nele mesmo. Então, ele é o fundamento da nossa fé. Como nós vimos que o autor de Hebreu, ele quer trazer este fundamento para nós, para que possamos perceber que, olha, a fé é a coisa que nós devemos ter como centro na nossa vida. Devemos ter a fé como o bem precioso que Deus nos dá por meio da sua graça. E, tendo essa percepção, vamos viver de maneira correta e de maneira agradável a Ele. Porque essa fé é o que nos mantém vivos até hoje, é o que nos faz planejarmos sobre o amanhã, é o que nos faz podermos nos mover aqui na terra. Quando o autor de Hebreus fala que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê, então nós entendemos aqui que nós esperamos uma pátria superior, nós esperamos que a vinda de Cristo se manifeste tão breve, porque todos nós já estamos ansiosos, mas nós também temos a certeza das coisas que Deus nos revelou na sua palavra, mesmo não
mesmo nós conhecendo, nós temos essa certeza, sabemos, conhecemos o caráter do nosso Deus, que é aquele que, quando diz algo, ele cumpre isso que ele disse. Então, há essa necessidade de revitalizarmos os valores da fé. A fé é o escudo dos homens contra as adversidades. E nós hoje iremos continuar neste mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, falando de alguns outros exemplos de fé, de pessoas que exerceram uma fé genuína, uma fé verdadeira em Deus, que tinha como foco esvaziarem-se a si mesmos e glorificarem a Deus por meio das suas ações. Diz assim, Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos orar. Bendito Deus, soberano Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra que nos reedifica, somos gratos a Ti pela Tua palavra que revigora o nosso ânimo, somos gratos a Ti por nos trazer este desafio sobre fé, do quanto nós devemos colocá-la em evidência em todas as nossas ações, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, dirigindo os nossos passos, para que possamos meditar na Tua palavra e sermos desafiados. Usa, Senhor, este Teu servo e o capacite para transmitir somente a Tua palavra e não as ideias próprias, Senhor. Bem sabemos que este mundo que estamos a atravessar tem nos trazido vários problemas, mas que em meio a todos eles possamos confiar no Senhor e nos deleitarmos em fazermos a Tua vontade. Somos gratos a Ti, no nome precioso do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Como dos temas já falamos, que é revitalizando os valores da fé, que a fé é o escudo dos homens contra a adversidade, porque o primeiro motivo é que é por meio da fé que se obtém bom testemunho, o segundo motivo é porque é por meio da fé que se obtém a concretização das nossas obras. E terceiro motivo pela qual a fé é o escudo dos homens contra a adversidade é porque é por meio da fé que se obtém um temor genuíno. Com temor genuíno, quero me referir àquele temor que conhece o fundamento das coisas, aquele temor que tem como base central a Deus, aquele temor que está disposto a fazer a vontade dele, genuinamente, sem mesmo a buscar pensar no esforço pessoal, mas sim pensar naquilo que Cristo fez por nós e, por intermédio disso, nós nos consagrarmos a Deus, como nós vimos que nós devemos exercer as nossas obras de modo que os homens possam enxergá-las e ver Cristo através das nossas atitudes. Então, esse temor genuíno é esse que fará com que o propósito de Deus na nossa vida, ele se cumpra. Mas para tal, nós precisamos entender mais acerca desse temor. E como exemplo de temor, nós temos aqui Noé, vivendo numa geração completamente corrompida pelo pecado. A palavra de Deus fala aí no verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Lendo aqui um pouco da passagem lá em Gênesis 6, diz assim, Gênesis 6, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra
e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E o verso 12 diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então nós vemos aqui a descrição de como a geração da época de Noé vivia. Vemos uma geração totalmente corrompida, uma geração que não tinha Deus no centro, uma geração que estava baseando seus esforços neles mesmos, uma geração que não se importava com o propósito de Deus na sua vida. E quando vemos essa geração completamente corrompida, podemos perceber que esta geração não tinha um temor genuíno. Essa geração não tinha um fundamento pelo qual eles viveriam suas vidas e, através delas, glorificando a Deus. Então, a falta de temor, ela faz com que o homem ande errante na terra, faz com que o homem faz com que Deus faça recair sobre o homem a sua ira, porque há falta de temor. A palavra de Deus fala que quando vier o Filho do Homem, caso achará fé na terra. Então, que fé nós estamos a demonstrar? Será que é uma fé que verdadeiramente demonstra esse temor genuíno que nós devemos ter? Então, lembre-se, a fé é o escudo dos homens. A fé é o escudo dos homens contra as adversidades, porque é por meio da fé que se obtém um temor genuíno. Como, pois, se obterá um temor genuíno se não temos a noção ou não sabemos o significado da fé? Temor genuíno brota de um coração quebrantado pela palavra de Deus, um coração que adquiriu o entendimento superior de quem Deus é. Quanto mais esse coração conhece a Deus, mais temeroso ele fica, porque ele entende o quanto Deus é soberano, o quanto Deus está no controle de todas as coisas, e ele entende porque ele se move nas mãos de Deus, e que nenhuma das suas ações passa invisível diante de Deus. Então, esse coração quebrantado pela palavra de Deus tem a capacidade de exercer uma fé genuína, porque ela entende quem Deus é. Eu gostei muito da maneira como o pastor Luiz Gianelli definiu temor no seu livro, no seu comentário bíblico de 1 Pedro, como peregrinos e forasteiros. Ele define o temor como sendo respeito, reverência, medo, submissão, e tudo isso implica em obediência, gratidão e amor. Eu vejo isso sendo verdade porque o temor genuíno ele vai fazer isso. Ele vai causar em nós uma submissão a Deus. Mas essa submissão vem através do nosso conhecimento sobre Deus. Vem através da nossa confiança em Deus. E como perceber essa confiança e como perceber este temor genuíno que tem o Senhor como reverência se nós desprezamos o que a sua palavra nos diz? Porque a sua palavra é que tem essa capacidade de transformar tudo aquilo que ela atinge quando proclamada. Quando o Senhor Deus fala, o homem revigora o ânimo e em submissão está pronto para obedecê-lo. E o Senhor se torna o seu guia por onde quer que ele andar. Mas esse homem precisa se dispor a confiar no Senhor de maneira
correta. A palavra de Deus fala em Provérbios 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E se olharmos para a primeira aos Coríntios, podemos perceber lá que as pessoas que consideram loucas a mensagem da cruz são incrédulas, são aquelas pessoas que não são salvas porque elas não entendem a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz faz com que os homens se submetam a este Deus que demonstrou tamanho amor pelas suas criaturas. E é essa mensagem da cruz que precisa ser pregada. E uma compreensão correta da mensagem da cruz nos torna sábios. Porque é um temor reverente que está em evidência. Um temor que reconhece as suas fraquezas, um temor que reconhece uma dependência desse Deus. E ele se submete a isso. Temos um exemplo muito impactante com relação a temor, sobre como os filhos de Deus devem perceber isso. Esse exemplo está em Isaías 6, quando Isaías vai lá no templo e ele se depara com estes feitos. Vou ler aqui Isaías 6, a partir do verso 5, que diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então é interessante nós percebemos essa disposição de Isaías, mesmo ele conhecendo o seu pecado, mesmo ele se considerando culpado diante de Deus. Vemos aqui uma submissão genuína à santidade que o Senhor demonstrou para diante de Isaías, fez com que Isaías ficasse todo temeroso e se submetesse à sua vontade. Um comentarista, ao comentar esta passagem de Isaías 6, ele diz assim: Isaías estava tão perplexo e atônito que quando Deus perguntou a quem enviarei e a quem há de ir por nós, ele disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo consciente do pecado, ele estava pronto a obedecer em total confiança. Agora, será que o nosso temor a Deus, será que transborda a tal ponto de sermos obedientes a todos os desígnios de Deus? Será que o nosso temor tem sido fruto da compreensão que nós tivemos da mensagem da cruz? Será que o nosso temor expressa essa confiança como Isaías expressou? E será que o nosso temor faz com que sejamos considerados justos diante de Deus no meio de uma geração completamente corrompida pelo pecado? Quando olhamos para a história de Noé, nós percebemos isso, que Deus foi gracioso para com Noé, que Deus preservou a vida desse homem que confiava nele, que no meio da sua geração vivia uma vida que glorificava a Deus, a tal ponto que ele foi considerado herdeiro da justiça que vem da fé. Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam e sendo temente a Deus. É disso que nós precisamos. Precisamos de homens tementes a Deus, aqueles que dão continuidade do propósito de Deus, mesmo que eles não vejam tais coisas, porque esse é o significado da fé. Cremos naquilo que nós não vemos e vivemos a fim de glorificarmos aquele que nós nos submetemos a ele por causa da sua mensagem para nós. Não é somente Noé
que tem esse exemplo de testemunho diante de Deus, de sendo temente a Deus. Encontramos o exemplo de Isaías, como mencionamos aí, encontramos o exemplo de Jó. Mesmo Satanás tendo feito as acusações diante dele, Deus ter permitido com que Satanás ferisse a Jó com a perda dos seus filhos e dos seus bens e também com doenças lá. Mas em tudo isso, Jó não pecou, pelo contrário, ele glorificou a Deus, porque o temor que ele tinha brotava de um coração que conhecia a Deus. Porque o temor que esses homens tinham era um temor que conhecia verdadeiramente o que é Deus e o que ele podia fazer. E esse temor que Jó tinha, ele fazia com que ele oferecesse sacrifício para os seus filhos, com medo de que eles talvez tinham pecado ao decorrer da noite, das festas que eles foram lá. Esse temor se preocupava com os outros. Mas quando olhamos para a geração de hoje, percebemos que está sendo muito negligente, está sendo uma geração acomodada, uma geração que não se preocupa com os propósitos de Deus, uma geração que demonstra falta de temor a Deus. Mas devemos nos lembrar que esse é um valor que nós devemos trazer de volta como filhos de Deus. A fé que moveu Noé a construir a arca é a mesma fé que, com o passar dos anos, foi trabalhando com os seus filhos, que Deus foi trabalhando com os seus filhos com o passar do ano. E ela se estende até os últimos dias, muito embora ela esteja adormecida nos filhos de Deus, por conta da sua negligência e desobediência à palavra de Deus. Esta fé começou em Cristo e termina nele, opera por meio dele e vive para ele. Lembre-se que o temor enaltece a Deus, porque esse temor, ele se prostra como total reverência a Deus. Ele confia na palavra de Deus, mesmo sabendo que tais coisas nunca tinham acontecido na geração dele. Foi isso que fez com que Noé fosse salvaguardado, né, no meio daquela geração. E ele tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Mas os homens daquela época não quiseram dar ouvidos a ele. Por isso pereceram, porque os seus desígnios eram maus, porque tinham sido corrompidos totalmente pelo pecado. Não se importavam com a vontade de Deus na sua vida. Por isso o Senhor destruiu toda aquela geração e preservou Noé, porque ele foi achado justo no meio daquela geração. E será que Deus hoje, quando olha para ti, vê alguém que tem um temor genuíno para o seu propósito, tem um temor genuíno para com ele? A vontade de Deus para com os seus filhos é que estes o temam e reconheçam suas fraquezas e se submetam a ele. Tenham uma reverência genuína. E essa reverência é que vai brotar em amor, em obediência a Deus. Sem isso, então, ainda estamos a viver uma vida figurativa. Ainda não conhecemos o real propósito de Deus para nossas vidas. Então, a fé é o escudo dos homens contra as adversidades, porque, primeiro, é por meio da fé que se obtém bom testemunho. Segundo, é por meio da fé que se obtém a concretização das nossas obras. Terceiro, porque é por meio da fé que se obtém um testemunho genuíno. E, por fim, porque é por meio da fé que se obtém uma confiança genuína. Por fim, porque é por meio da fé que se obtém uma confiança genuína. Essa confiança é essa que temos expressado por meio da história de Abraão, quando a partir do verso 8 narra acerca deste patriarca que foi obediente a Deus, que ele não precisou de que Deus mostrasse para ele o que haveria de acontecer,
mas ele só precisou ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus, e ele, em total obediência, se submeteu a ele. É difícil falar de confiança numa geração egocêntrica, uma geração que está totalmente despreocupada com a vontade de Deus. Parece que quanto mais se fala de confiança, mais o significado disso se banaliza. Fruto disso são as mídias que têm influenciado as pessoas a desconfiarem de todos e de tudo. A palavra de Deus também fala: maldito o homem que confia no outro homem. Isso é certo. E quando olhamos para questões seculares, temos visto que essa palavra confiança tem sido realmente banalizada. Por quê? Porque os homens perderam o foco de em quem deve estar centrada a nossa confiança. São palavras como, por exemplo, confia em ti que você será capaz. A tua capacidade pode te levar muito longe. Confia no teu potencial para alcançar o que queres. Percebemos aqui um tipo de linguagem que está centrado no próprio homem. Isso nada mais é do que tirar Deus do centro e colocar o homem como dominador das coisas. Essa é uma clara evidência de um tipo de antropocentrismo, onde tudo está centrado no próprio homem, que as coisas dependem da vontade do homem que vão acontecer. Então, ele está no centro de todas as coisas. Esse é um pecado que precisa ser eliminado nesta geração. Este é um pecado que precisa ser eliminado dentro das famílias. Que as pessoas não podem, não devem confiar nas suas próprias capacidades. Elas devem confiar em Deus e se submeter a Ele. Porque Deus é quem faz todas as coisas. Mas uma coisa muito importante que também precisamos entender é que esse homem precisa sempre confiar em algo. Aí ele vai confiar naquilo que ele almeja, tudo bem. Mas sempre ele precisa expressar essa confiança em alguma coisa. Fato que nos leva de volta a Gênesis, a própria criação. Que o homem tem necessidade de confiar em alguém. Mas quando essa confiança está totalmente fora de Deus, então ele ainda está, diria, perambulando por aí. Então, percebemos que mesmo em meio ao pecado, esse homem ainda reflete a vontade de Deus na sua vida. Ele só não cumpre a vontade de Deus. Se percebemos, vamos perceber isso, porque o homem pensa que está no centro, mas ele, na verdade, não está. Primeiro, o dicionário eletrônico define confiança como sendo crença na retidão moral, no caráter e na lealidade de uma pessoa. E a Bíblia define confiança como algo que aponta para Deus e que se satisfaz nele. Fato esse que vamos ver em Salmos 80, que expressa uma confiança genuína a Deus, uma confiança que não se restringe nos seus próprios esforços, uma confiança que não tem nada de seus esforços, uma confiança que conhece o Senhor, que por isso ele expressa essa vontade neste Deus. Então, Salmos 80 aponta essa confiança como nossa meditação. Pensemos nisso, que a nossa confiança não deve estar baseada em nós mesmos. Se nós vamos fazer alguma coisa, devemos considerar tudo segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é suprema em nós. A carta de Tiago, ela fala algo sobre a questão de planejarmos. Ela diz assim, quem entre vós, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina,
que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, essa submissão a Deus reflete isso, essa confiança a Deus reflete isso de maneira correta. Sabemos que, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. E se o Senhor não quiser, não faremos. Estarmos felizes dentro desse propósito de Deus. Então, temos aqui, eu quero que nós nos deleitemos com essas características de Abraão. Esse Abraão que ouviu a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, saiu do seu lugar de conforto e foi para onde Deus o havia de indicar. Pela fé, este Abraão peregrinou na terra da promessa. E esse Abraão não tinha uma residência fixa. Ele habitava em tendas, como a palavra de Deus nos fala aí no verso 9. E não só esse Abraão peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, como ele também tornou-se herdeiro da promessa de Deus. Por quê? Porque ele tinha um foco maior dentro dele, porque os seus pensamentos não estavam centrados nele, porque ele estava somente querendo obedecer a Deus. Então, Abraão se tornou peregrino na terra da promessa. Abraão tinha uma reverência fixa ao Senhor. Abraão concordou, na verdade, Abraão circuncidou os seus filhos como obediência à vontade de Deus, como vemos em Gênesis capítulo 17. E não só isso, o foco maior que é dado aqui é que Abraão dispôs-se a oferecer o seu filho amado como sacrifício. Vemos isso em Gênesis capítulo 22, que há essa demonstração de fé, dessa confiança, dessa tamanha confiança que Abraão tinha no Senhor, que ele sabia que mesmo essas exigências que o Senhor tinha pedido a ele confiava que ele iria o ressuscitar. A palavra de Deus fala em Gênesis 22, verso 17, diz assim: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Abraão obedeceu a Deus. Por quê? Porque ele estava disposto a oferecer o sacrifício e a sacrificar seu próprio filho. E aqui em Hebreus nos é falado que ele considerou, o verso 19 de Hebreus 11, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, percebemos essa confiança de Abraão, que ele sabia que ele podia perder, mas que o Senhor o haveria de dar novamente. Então, nós precisamos ter essa confiança em Deus, essa confiança genuína em Deus. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel para com todos aqueles que confiam nele. Olha só o que aconteceu com Sara também por conta disso. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Sara também confiou em Deus. Por isso, ela mesma avançada em idade, ela teve um filho. E este filho, que foi o herdeiro da promessa, que fez com que o povo de Israel se estabelecesse na terra. Então, essa promessa Deus cumpriu por meio de Jacó.
Então, Jacó, que foi mudado de nome para Israel, que é o representante de todo Israel, de todas as 12 tribos. Então, percebemos isso, mas tudo isso brotou de uma confiança genuína que Abraão tinha no Senhor. Muitos de nós hoje precisamos sacrificar os nossos Isaques. Muitos de nós precisamos entregar tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós almejamos nas mãos de Deus. Como um dos pregadores fez, todos nós temos um Isaque a oferecer. Agora, qual é o seu Isaque? E qual é a coisa que você deve abrir mão dela a fim de ser achado diante de Deus fiel, a fim de ser obediente à vontade de Deus? Será que você está num conforto tal que não consegue perceber essa necessidade? Será que você está num conforto tal que você não consegue olhar para o mundo e olhar para a necessidade que este mundo tem de voltar sua confiança em Deus? Então, até que ponto você está disposto a oferecer a sua vida, os seus planos diante de Deus? Cumprir a vontade de Deus é difícil, mas também é fácil porque sabemos que não estamos a fazer a nossa vontade, mas sim estamos a fazer a vontade de Deus. Então, esse é o único conforto que todos nós devemos ter e recebemos. E devemos nos lembrar sempre, isso é uma das coisas que nós não devemos esquecer, que Deus é fiel. Como gesto de terminar, deixe-me só lembrar as coisas que tem aqui. Devemos revitalizar os valores da fé, porque a fé é o escudo dos homens contra as adversidades. Primeiro motivo é porque é por meio da fé que se obtém bom testemunho. Segundo é porque é por meio da fé que se obtém a concretização das nossas obras. Terceiro motivo é porque é por meio da fé que se obtém um temor genuíno. E por fim, porque é por meio da fé que se obtém uma confiança genuína diante de Deus. E todas essas coisas, nós devemos nos lembrar que Deus, Ele é fiel para cumprir o seu propósito. Diz assim, 1 Timóteo 1, verso 15 a 17. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Nos dê, Senhor, a capacidade de confiarmos no Senhor e de demonstrarmos uma submissão genuína ao Senhor, um temor, Senhor, que brota do que a Tua palavra nos ensina e nos desafia a fazer. Esteja com cada uma das pessoas que nos ouviram neste momento e desafie cada um deles, Senhor, e o capacite de maneira que possa Te glorificar em tudo. Somos gratos a Ti, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém.